Oi, eu sou o pastor Gabriel Cook Hoffman, da congregação São Lucas de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Boa noite, bom dia ou boa tarde, depende de quando você estiver assistindo este vídeo. Que Deus abençoe esse momento de reflexão na Palavra de Deus e que todo o conhecimento que a Bíblia tem para nos oferecer sirva sempre para nos fortalecer na fé em Cristo Jesus. O texto 23, o capítulo 23 de Levítico, é um texto muito importante e quando eu fui solicitado para fazer o estudo sobre esse texto, ao ler ele pela primeira vez, eu pensei, poxa vida, o que eu vou falar a respeito desse texto aí? Muitas vezes a gente se sente assim quando lê alguns textos bíblicos, né? Às vezes a gente é desafiado ou se desafia a ler toda a Bíblia, por exemplo, e chegando em Êxodo, Números, Levítico ou algum desses primeiros livros da Bíblia, a gente já começa a desanimar por causa de algumas informações que tem ali que não parecem ser muito importantes ou relevantes para nós. O texto de hoje, de Levítico 23, ele trata das festas solenes do Senhor. São as festas estabelecidas por Deus para o povo de Israel. Se a gente olha desde o começo da Bíblia, nós vamos ver que lá em Gênesis e em Êxodo, Deus ele havia selecionado, destacado, estabelecido um dia santo, um dia para ser santificado. Nós bem conhecemos, que é o sábado. O sábado tinha sido reservado por Deus para que o povo de Israel descansasse e fosse um dia onde ele pudesse, através do descanso, descansar também no Senhor, ouvir a sua palavra, oferecer sacrifícios e assim por diante. Depois, ao longo do tempo, Deus ele viu também ser necessário estabelecer um local, um lugar, onde o povo pudesse o louvar, onde o povo pudesse ter um relacionamento com ele, oferecer os sacrifícios e aonde ele poderia, então, através desse local, abençoar o seu povo, com perdão e assim por diante. Esse local era o tabernáculo. Depois disso, Deus ele também organiza anualmente um calendário litúrgico. Para você que está assistindo e é luterano, por exemplo, você sabe que na nossa igreja há um calendário litúrgico anual. Algumas festas que são celebradas, como Natal, Advento, Páscoa, Pentecostes, Epifania e assim por diante. Todos os anos esse calendário se repete. No tempo de Israel também existia isso. E é justamente esse calendário, estas festas solenes, que estão sendo estabelecidas no capítulo 23 de Levítico. Eu não vou fazer toda a leitura do texto agora, pois como nós temos apenas 20 minutos de estudo, é um texto bem longo, a gente acabaria perdendo muito tempo. Então o que eu sugiro? Faça um pause, dê um pause no vídeo e faça a leitura do capítulo. E depois continue olhando o vídeo para a gente tirar algumas conclusões. Deus então ele estabelece, além do sábado e além de um lugar santo, épocas que seriam santificadas, festas que seriam especiais, dias do ano, para que o povo então oferecesse sacrifícios, descansasse em Deus e tivesse algum tipo de celebração. Tudo isso ele estabeleceu aqui em Levítico 23. Então são muitas coisas interessantes que a gente vai compreender aqui. Se você fez a leitura do texto agora, ou vai fazer depois, não tem problema, você vai ver que são 7 festas. Eu vou resumir o que está contido aqui de uma forma bem prática para vocês entenderem como isso funcionava, como esses momentos santos, essas festas solenes, elas funcionavam para o povo de Israel. Primeiro existia o sábado. O sábado ele era totalmente proibido a realização de qualquer trabalho. Então no sábado o judeu não poderia trabalhar. O dia 14 do primeiro mês era a Páscoa. Não a mesma Páscoa que nós celebramos, provavelmente você saiba disso. A Páscoa celebrada por eles era a libertação do Egito. Quando eles saíram, né, quando eles foram libertados da escravidão egípcia, então eles celebravam aquele momento. No dia 15 ao 21 desse primeiro mês, então, que compreendia os dias ali após a Páscoa, era a festa dos pães asmos. A obrigação deles era então, ao longo desses 7 dias, comer pães asmos e dar ofertas ao Senhor. No dia 15, que era o primeiro dia, e no dia 21, que era o último dia da festa dos pães asmos, havia uma proibição parcial de trabalhar. Não era a mesma proibição que do sábado, onde era totalmente proibido, mas era uma proibição parcial. No dia 16 do primeiro mês, tinha, dentro da festa dos pães asmos, a festa das primícias.
Na festa das primícias, era preciso apresentar o primeiro molho da colheita da cevada, como uma oferta a Deus, demonstrando então que as primícias dessa colheita elas eram para Deus. Não era proibido trabalhar nesse dia, mas era necessário entregar ofertas a ele. 50 dias depois da festa das primícias, de entregar esse primeiro molho da colheita da cevada, tinha uma outra festa muito importante, que era a festa das semanas, ou conhecida como Pentecostes. Vocês conhecem o Pentecostes, né? Mas não é o mesmo Pentecostes. O povo de Israel também celebrava o Pentecostes, que era então 50 dias após a festa das primícias, onde eles eram parcialmente proibidos de trabalhar também e onde eles deveriam oferecer sacrifícios a Deus. Depois pulava um tempo e no primeiro dia do 7º mês tinha uma outra festa, a festa das trombetas, onde também era parcialmente proibido trabalhar e de novo eles ofereciam ofertas, sacrifícios, presentes a Deus. Do dia 15 ao 21, também do 7º mês, acontecia outra festa muito importante, que era a festa dos tabernáculos. Nessa festa havia a peregrinação, as pessoas iam a um determinado local, elas moravam durante esses dias em barracas e elas celebravam isso tudo com muita alegria. Elas eram parcialmente proibidas de trabalhar no primeiro e no último dia, nos outros elas podiam, mas era então uma festa muito importante. Dentro dessa festa, no 19º dia do 7º mês, tinha também o dia da expiação, né? O dia em que eles ofereciam um sacrifício pelos seus pecados, né? Para serem perdoados dos seus pecados. E ali então era um dia de jejum, totalmente proibido trabalhar, e onde eles ofereciam ofertas e sacrifícios a Deus. Resumidamente, tá? Para você que leu, você vai ver que isso está resumindo cada uma das coisas que foi descritas ali. Estas eram as festas estabelecidas por Deus como ordenanças obrigatórias ao povo de Israel. Qual que era a intenção de Deus com isso? Com o tabernáculo, a intenção de Deus era que houvesse um lugar onde o povo pudesse ir e ter a certeza, o conhecimento da sua presença, para que ali pudesse então oferecer sacrifícios e louvores a ele e receber dele as suas bênçãos, o perdão, orientações e assim por diante. Há um lugar também onde eles poderiam agradecer a Deus pelas colheitas, pela proteção e por tudo mais. Os tempos santos, né, começando pelo sábado, eram dias que Deus estabeleceu e reservou para que o povo pudesse descansar nele, para que pudesse se lembrar das suas promessas, para que pudesse agradecê-lo, para que pudesse louvá-lo, para que pudesse desfrutar da relação com o Deus de Israel. Então eram dias muito importantes para eles. Mas vamos lá. O que esses dias eles têm, por exemplo, a ver conosco? A gente olha para isso e fala assim, pô, isso aí é coisa do Antigo Testamento. Não tem nenhuma relação com a gente. A gente não celebra mais isso como obrigação. O próprio apóstolo Paulo diz que anos, dias, festas, elas não são mais obrigatórias. Agora nós somos livres em Cristo Jesus, fomos libertados para uma nova vida. Então por que esse texto ele é importante? Vejam bem, se a gente olha com carinho para a vida e para a obra de Jesus, relatada nos 4 evangelhos, a gente vai ver que a vida dele e a obra dele foi profundamente moldada pelo calendário litúrgico que havia sido instituído por Deus em Levítico 23. Um dia leiam os 4 evangelhos e reparem que essas festas solenes, estabelecidas em Levítico 23, elas são parte da vida, da obra, dos relatos de Jesus Cristo. Era costume de Jesus, por exemplo, ir às sinagogas todos os sábados. Grande parte do ministério dele estava relacionado com a observância do sábado e com o comparecimento dele na sinagoga nesse dia. Então era muito comum que no sábado Jesus ele aparecesse na sinagoga para ensinar. São muitos relatos de milagres que ele realizou no sábado, exorcismos, ele curou pessoas doentes, deficientes, cegas. Então Jesus ele estabelece boa parte do seu ministério aqui neste mundo, da sua obra em nosso favor, no sábado, cumprindo a lei. Qual que era a intenção disso? Nós vamos ver mais para frente que era a mesma intenção do que com o cumprimento das outras festas. Realmente cumpri-las e dar um novo e perfeito significado a elas, relacionado a ele mesmo e aquilo que ele veio fazer. Além de tudo isso, Jesus ele também pertenceu a uma família que ela subia regularmente todos os anos em peregrinação a Jerusalém
para a festa da Páscoa e para as outras festas. Quando ele tinha 12 anos, que é onde inicia o seu ministério, ele foi com os seus pais para o templo para aprender e ele acabou também ensinando ali. Durante o ministério, ele subiu a Jerusalém para as festas da Páscoa, uma outra festa que não é citado o nome, a festa das barracas ou do tabernáculo e também a dedicação do templo. Mas mais significativamente, ele subiu em peregrinação para Jerusalém pela última vez para se sacrificar em relação com a Páscoa. Se a gente reparar bem, a observância dos tempos de adoração por Jesus, fixados no calendário litúrgico do povo de Israel, a gente vai ver que Jesus cumpriu perfeitamente e os transformou. E essa é a grande relação que existe entre Levítico 23, as festas solenes do Senhor estabelecidas para o povo de Israel, Jesus e você, nós cristãos. Deus estabeleceu as festas em Levítico 23, Jesus cumpre todas elas rigorosamente e perfeitamente, dando a cada uma delas um novo e perfeito significado. Paulo vai afirmar isso lá em Colossenses 2,16, que ele cumpriu tudo, que elas já não são mais obrigação, porque elas têm um novo significado em Cristo Jesus. Se a gente pega o Evangelho de João, a gente vai ver que o ministério de Jesus começa e termina com a sua peregrinação a Jerusalém, para celebrar a Páscoa. Entre essas duas peregrinações, João mostra como todo o ciclo festivo do calendário litúrgico atingiu o seu ponto alto, o seu objetivo em Jesus, o Filho de Deus encarnado. Então, durante o ciclo dessas festas, um ciclo de um ano ou de alguns anos, como foi o caso de Jesus, Jesus ele sobe à casa de seu pai em obediência às exigências da Torá, do Antigo Testamento. Ele celebra as festas de Israel, ele se revela como aquele que cumpre perfeitamente as tradições festivas do povo, ele oferece vida e julgamento no sábado, pão durante a Páscoa, luz e água nos tabernáculos e a sua própria presença consagrada, que é a presença de Deus, o Deus de Israel, durante a dedicação do templo. Então o Novo Testamento ele vai nos mostrar essa íntima ligação, se a gente prestar atenção, uma forma que as coisas do passado eram sombras daquilo que Cristo viria a fazer. Isso perpassa por toda a Bíblia. Muitas coisas do Antigo Testamento só vão ser significativas para nós à luz de Jesus Cristo. Elas eram sombras, prefigurações daquilo que havia de vir. Elas apontavam para um cumprimento perfeito em Cristo Jesus e é exatamente isso que ele vem e faz. Ele, como dono do sábado, ele era o Senhor do sábado, ele dá ao sábado um novo significado, e o descanso que antes era pela observância de leis, agora é um descanso nele. Como Jesus Cristo ressuscitou no domingo, por exemplo, que era o primeiro dia da nova semana, o 8º dia, como lá o dia do primeiro molho, ele inaugurou um novo calendário para uma nova criação para os cristãos. E é por isso que já os primeiros cristãos, eles pararam de se reunir no sábado, como faziam os judeus que ainda não haviam sido convertidos, e começaram a se reunir sempre no domingo, chamando esse dia de o dia do Senhor, porque era o dia da ressurreição. Então o calendário litúrgico, o calendário anual, as festas do povo, elas foram sendo transformadas por meio da vida e da obra de Jesus Cristo. Como Jesus, por exemplo, morreu na véspera da Páscoa, a gente entende que Jesus se sacrificou como o Cordeiro de Deus, por isso que a gente canta Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ele foi o Cordeiro que anualmente era sacrificado por perdão dos pecados, agora ele é o Cordeiro de Deus, perfeito, santo e sem mácula, que através de um eterno e completo sacrifício, perdoou todos os nossos pecados e garante a nossa salvação. Antes da sua morte, ele dá o seu corpo aos discípulos para ser comido e bebido no sangue, no pão e no vinho. E ali, então, ele estabelece um novo banquete pascual. E assim essa se torna a Páscoa deles. E ele celebrava essa Páscoa não mais agora uma vez por ano, mas todos os domingos. Então, olha a ligação que há também com a gente. Nós, cristãos, hoje somos incentivados, ensinados e motivados a participarmos todos os domingos de uma festa solene do Senhor, não mais por obrigação, como era no Antigo Testamento, lá em Levítico 23, mas porque é um momento maravilhoso, onde Jesus nos dá seu corpo e sangue, perdoa nossos pecados, se faz presente conosco,
De novo, ele estabelece um lugar, uma data, uma forma de se relacionar e de interagir perfeitamente com a gente. Antes eram o tabernáculo e as festas solenes, os dias santos. Hoje é o quê? A palavra, a Santa Ceia, o batismo, os cultos públicos, a administração do perdão dos pecados, o anúncio da palavra. Tudo isso são momentos em que Deus se relaciona com a gente e é muito semelhante ao modo de Deus agir no Antigo Testamento, só que agora o ponto central é Cristo, aquele que dá a vida por nós, aquele que se tornou o motivo da nossa alegria. A celebração da festa dos pães asmos também foi aprofundada ao ponto de incluir a remoção de toda a corrupção, de toda a culpa. Toda a vida da igreja se tornou uma vida de celebração de uma Páscoa eterna, de um modo que Cristo, por causa da sua ressurreição, no dia da elevação do primeiro molho, ele se tornou a primícia da nova criação. Então agora Jesus marcou o início do tempo da colheita de Deus, de pessoas que não vai terminar até o fim dos tempos. São alguns exemplos de relações, a gente podia até pegar mais, né? Então, a gente tem pouco tempo, mas façam isso. Olhem com atenção e vocês vão ver relação entre a obra de Jesus em determinados tempos do calendário litúrgico do povo de Israel, dessas festas solenes, com o cumprimento e com uma nova perspectiva a partir dele. E isso é maravilhoso para cada um de nós. Isso é fantástico. A gente pode pegar o caso da transfiguração e relacionar com a festa do tabernáculo e das barracas. A gente pode pegar o fato de Pedro, Paulo, por exemplo, dizerem que nós somos templo do Espírito Santo, com esse episódio também. A gente pode também, de maneira semelhante, relacionar outros eventos com os eventos de Jesus Cristo. Por exemplo, na festa do tabernáculo, havia um momento em que eram ligados tochas, candelabros lá, né, na primeira noite, e na última noite era derramado água sobre o altar. E aí, nesse período em que está acontecendo essa festa, no relato de João, por exemplo, coincidentemente, Jesus vai dizer que ele é a luz do mundo, relacionado com o candelabro do primeiro dia, e ele é a fonte da água da vida, relacionado com o derramamento da água no altar. Então a gente vai pegando esses detalhes e a ligação ela é extremamente perfeita entre o estabelecimento de Deus das festas solenes, o cumprimento de Jesus de todas elas e um novo significado, uma nova vida litúrgica para o povo de Deus, agora o povo cristão. Por isso que nas nossas congregações, por isso que é importante participar de uma congregação, se você não participe, procure alguma para participar, a gente vive esse calendário litúrgico ainda hoje. Se a gente olha para Levítico 23 e a gente pensa assim, pô, não tem nada a ver comigo, quando a gente entende melhor o que é o culto, o que é o calendário litúrgico, as festas, Advento, Natal, Epifania, Pentecostes, Páscoa e assim por diante, a gente vai entender que tem tudo a ver com a gente. Porque as festas que eram celebradas e vividas pelo povo de Israel até que Cristo vinha, foram cumpridas por ele, e todos os benefícios que aquelas festas davam às pessoas agora são dadas a nós, não mais pelo nosso cumprimento, mas pelo cumprimento de Cristo em nosso lugar. E agora nós podemos celebrar essas festas em Cristo de uma nova perspectiva, com uma nova intenção, uma nova vida, e desfrutar daquilo que ele estabeleceu por meio da sua morte. Desfrutar das suas bênçãos e celebrar isso todos os anos, novamente de novo, é redundante, né? Mais uma vez, para que a gente aguarde o dia em que ele vem e estabelece o descanso perfeito. Esse descanso só pode existir por meio de Cristo, e ele vai se estender por toda a eternidade ao lado de Deus. Então, de forma rápida, né, o que nós podemos fazer aí em 20 minutos, essa é a grande relação entre Levítico 23, Novo Testamento e a vida e obra de Jesus Cristo e a nossa vida congregacional em comunidade como cristãos no culto. Ali a gente celebra as festas solenes do Senhor. Agora, não mais rigidamente e obrigatoriamente, mas com alegria e cheio de emoção, cheio de bênçãos, cheio de coisas boas para a gente celebrar, para a gente desfrutar coisas que Deus oferece a cada um de nós. Então confie em Jesus e desfrute
de todas as bênçãos que Ele proporciona para você por meio do cumprimento perfeito da lei, por meio do sacrifício perfeito que foi Ele próprio em nosso lugar e de todas as promessas que Ele ainda tem para cumprir. Deus te abençoe, foi um prazer conversar com você um pouco nesse momento. Amém.